Quero convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor comigo em 2 Samuel, capítulo 17. Versículo 15. Hoje eu quero ver com vocês até o final do capítulo 17, se Deus assim nos permitir, tá? Mas nesse momento vamos ler apenas o versículo 15. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do nosso Deus. Uzai contou aos sacerdotes Zadok e Abiatar o conselho que Aitofel dera a Absalão e às autoridades de Israel, e o que ele mesmo lhes tinha aconselhado em seguida. Até aqui, vamos orar nesse momento. Ó Senhor, o que nós temos diante de nós é a Tua própria palavra, santa, abençoada, que o Senhor revelou para instrução, para direcionamento, para alimento espiritual do Teu povo. Portanto, eu te peço, Senhor, que o Teu Espírito opere, apesar das limitações do pregador, apesar das limitações dos ouvintes, da dispersão, que muitas vezes se apresenta como uma tentação para que não ouçamos Tua palavra, que hoje possamos ouvir a Tua palavra, Senhor Deus, com toda a atenção, não apenas com os ouvidos, mas com o coração aberto para receber a Tua palavra em nossas vidas. Eu te peço, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu irmão. Meus irmãos, há um tipo de evangelho, entre aspas, pregado em alguns lugares por aí. Eu já me referi a esse evangelho como o evangelho tabajara, né? Eu acho que não é do tempo de alguns aqui, não, mas havia um programa na TV, há um tempo atrás, chamado Caceta e Planeta, né? Se você não assistiu, você não perdeu muita coisa não, tá? Mas tinha um quadro nesse programa que eram as organizações tabajara, que vendiam assim uns produtos meio sem futuro, né? E ali tinha o dono daquelas organizações, que fazia a propaganda, era um homem chamado Seu Creyson. E ele falava meio errado, e o slogan dele era assim: os seus problemas se acabaram-se. Era o slogan do Seu Creyson. Pronto. Pois tem uma mensagem pregada por aí, que é a desse evangelho tabajara, que diz apenas assim: olha, os seus problemas acabaram. Venha para Jesus e pare de sofrer, né? Venha para Jesus e agora é só vitória. Agora é só vitória, agora é só saúde, é prosperidade, é dinheiro na sua conta, os seus negócios vão dar certo e por aí vai. Eu quero dizer para você que o próprio Senhor Jesus, ele deixou claro desde o início que fazer a vontade de Deus, andar com Deus, poderia ser algo muito arriscado. Como é que terminou o ministério terreno de Jesus? Numa cruz, não foi? Graças a Deus, para nossa salvação, ele ressuscitou. Como é que terminou o ministério terreno dos discípulos de Jesus? Quase todos foram martirizados. Morreram por causa da sua fé no Senhor Jesus. Em Mateus capítulo 5, versos de 11 a 12, onde Jesus fala sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurado, feliz, abençoado é o homem
Como é que essas bem-aventuranças terminam? Os versos 11 e 12. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa, por andar com Jesus, por fazer a vontade de Deus, uns insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Olha só. Andar com o Senhor pode trazer insultos, perseguição, calúnias, mentiras a seu respeito. Ele vai dizer no verso 12: alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. O que o Senhor está dizendo? Andar com Deus sempre foi assim. Antes de nós, o que fizeram com os profetas? Perseguiram. Então a gente não pode esperar que com a gente vai ser diferente. Com a gente não, com a gente vai ser só vitória, só alegria o tempo todo, não é? Não vamos passar nenhum tipo de dificuldade, necessidade, não. Esse não foi o evangelho que Jesus pregou. Então não se engane, tá? A vida cristã não vai ser apenas um mar de rosas. A vida cristã vai exigir de nós, em muitos momentos, coragem. Por isso que o tema da nossa mensagem hoje é esse. É preciso coragem. E nós vamos ver aqui no nosso texto 4 atos de coragem, ok? Vamos começar pelo primeiro ato. Mas antes de irmos diretamente ao primeiro ato, deixa eu só lembrar você o que está acontecendo aqui, tá? Vamos ver aqui as cenas do capítulo anterior, né? O que disse a palavra de Deus até esse momento? Vou resumir bem rápido. Primeiro, Davi é o rei escolhido por Deus para liderar o povo de Deus, mas devido aos pecados de Davi, Deus ele tem disciplinado Davi. Desde o seu pecado com Batseba contra Urias, Davi tem passado aqui por momentos muito difíceis. E no meio dessa disciplina, o Senhor permitiu também que o filho de Davi, Absalão, tramasse um plano e ele desse um golpe agora para tomar o trono de Davi. Davi continua sendo o rei escolhido por Deus, continua sendo o rei legítimo para governar Israel, mas nesse momento Davi está fugindo com algumas pessoas que são fiéis a ele. Davi está prestes a ser perseguido, atacado, e isso pode custar a vida do próprio Davi e a vida daqueles que estão perto de Davi. O ponto é, o que você faria nessa circunstância? Imagina se você fosse um dos israelitas naqueles dias. Você ficaria do lado de Davi, o rei que o Senhor levantou, iria para o deserto com Davi, arriscando a própria vida, deixando tudo para trás? Ou você ficaria do lado do usurpador, de Absalão, aquele que estava com todo o poder militar nas suas mãos? Ou talvez você fizesse assim, eu vou aqui ficar só na minha, né? Não vou ficar do lado de ninguém, vou ficar do meu lado, vou ficar só na minha aqui e vou ver o que vai acontecer. Bom, aqui nós vamos ver que algumas pessoas, por entenderem que vale a pena fazer a vontade do Senhor, vão dar passos de coragem, vão ter atos de coragem. Qual vai ser o primeiro ato de coragem que nós vamos ver aqui? Olha mais uma vez aí comigo os versos de 15 a 17, tá? Uzai contou aos sacerdotes Zadok e Abiatar o conselho que Aitofel dera a Absalão e às autoridades de Israel, e o que ele mesmo lhes tinha aconselhado em seguida. Então pediu que enviassem imediatamente esta mensagem a Davi: não passe a noite nos pontos de travessia do Jordão, no deserto, mas atravesse logo o rio, senão o rei e todo o seu exército serão exterminados. Jonatas e Ahimaas estavam em En-Rogel, e uma serva os informava regularmente, pois não podiam arriscar-se
a serem vistos na cidade. Eles, por sua vez, iam relatar ao rei Davi o que tinham ouvido. Bom, o que nós temos aqui? Davi tinha montado uma rede de espionagem. Quando ele estava fugindo para o deserto, Uzai foi até ele em sinal de lamento, com as vestes rasgadas, com cinza na cabeça, e disse: eu vou com o rei para o deserto, eu vou estar ao lado do rei, seja o que for. E o rei Davi disse: se você quer ser útil, você vai ser mais útil a mim se você ficar lá dentro do palácio. Porque lá você vai ouvir o que está acontecendo e você vai poder me informar o que está acontecendo. Então Uzai se tornou esse espião de Davi. E não só ele. Os sacerdotes também estavam com Davi. Estavam ali Zadok e Abiatar. E é interessante que Abiatar, nesse momento, provavelmente era o sumo sacerdote. E Zadok seria o sumo sacerdote que ficaria no lugar dele depois. Ok? Eles e os seus filhos também, aqui mencionados como Jonatas e Ahimaás, que também eram sacerdotes, eles seriam espiões de Davi. E assim ele montou essa rede que levaria as mensagens para Davi, a fim de que Davi pudesse preservar a sua vida, preservar a vida dos seus, e talvez perceber uma maneira de retomar o poder de Absalão. Ok? Bom, Uzai, ele tinha dado um conselho para Absalão. Ele se apresentou diante dele como se tivesse deixado Davi para trás. E Absalão quis saber qual era o conselho dele. Absalão tinha ouvido o conselho de Aitofel, que era um homem considerado como um excelente conselheiro. Tudo que ele dizia parece que acontecia. Por isso que o autor vai dizer até que eles consideravam a palavra de Aitofel como se fosse palavra do próprio Deus. Aitofel tinha dado o conselho. O conselho de Aitofel era: senhor rei, falando para Absalão, né? Me dê 12 mil homens e eu vou com esses 12 mil homens atrás de Davi, numa ação rápida. Quando o exército cansado vir, vão fugir, nós vamos pegar Davi, nós vamos matar só Davi, ou seja, não vamos ter um banho de sangue. E então, quando isso acontecer, o povo vai voltar. E aí nós ainda vamos ter de volta homens poderosos para constituir o nosso exército. Então esse foi em resumo aqui o conselho de Aitofel. Todo mundo gostou do conselho de Aitofel. Mas aí depois algo incomodou Absalão e ele quis ouvir qual era o conselho de Uzai. E Uzai deu um outro conselho. Uzai disse: não, daí não vai dar certo. E deu as razões, nós vimos isso em outra mensagem. Até que Uzai fez a proposta. Ele usou a vaidade de Absalão e disse assim: olha, o senhor é que tem que liderar o exército. E o senhor tem que fazer o seguinte: reunir um exército gigantesco de todo Israel para a gente ir lá de uma vez e acabar com tudo. É assim que nós vamos ter a vitória esperada e vamos consolidar o trono de Absalão. E Absalão gostou. Então, agora, Uzai está mandando seus espiões aqui para Davi, para que Davi saiba qual é o conselho, ok? O conselho que Aitofel tinha dado e o conselho que ele mesmo, Uzai, havia dado também. O ponto para nós aqui é: algumas pessoas são mencionadas, às vezes a gente nem percebe direito o que aconteceu aqui. Uzai mandou, por exemplo, um informante até os sacerdotes. Tá? Então, assim, Uzai, ele está arriscando a própria pele aqui. Imagina se fosse descoberta essa trama de Uzai, que ele era um espião. O que aconteceria com Uzai? Aquele informante que ele está mandando até os sacerdotes, Zadok e Abiatar, se eles fossem capturados, o informante e os sacerdotes, o que aconteceria com eles? O que nós estamos vendo aqui, irmãos, são muitas pessoas arriscando a própria vida. Inclusive, é mencionado aí uma serva também, ainda no verso 16,
Não, deixa eu ver aqui direitinho. No verso 17, Jonatas e Ahimaás estavam em Rogel, e uma serva os informava regularmente. Essa serva, ela é descrita, algumas palavras hebraicas são utilizadas que nem sempre dá para traduzir assim literalmente nas nossas versões, por não encontrarmos palavras em português correspondentes, mas que parecem sugerir uma mulher que ela ia pegar água no poço, e era próximo ali aonde eles estavam escondidos. Então essa mulher, ela aproveitava para levar as informações. Então era essa rede montada aqui de espiões de Davi, ok? Todos eles, Jonatas e Ahimaás também, todos estão arriscando aqui a própria vida para poder tentar assim ajudar Davi e salvar a vida de Davi do ataque que viria, que certamente viria por parte de Absalão. Davi é o rei escolhido pelo Senhor de Israel, mas ficar do lado de Davi nesse momento agora é muito arriscado. Exige coragem, coragem. E todos esses personagens estão dando esses passos de coragem. Meus irmãos, infelizmente, ao longo da caminhada, eu tenho visto muitas pessoas que não estão dispostas a sacrificar nada pelo Senhor. Absolutamente nada. Nos primeiros desafios, pulam fora do barco. Naqueles primeiros momentos em que é exigido coragem. Coragem para renunciar a algo pelo Senhor. Coragem para arriscar algo pelo Senhor. Fogem. Correm. Entregam tudo. Abandonam a caminhada. Meus irmãos. Eu testemunhei uma vez um pastor estava passando por algumas injustiças, calúnias até, e um outro pastor que tinha estudado com ele no seminário, que se dizia amigo, chamava de amigo e irmão, de repente, quando viu que a coisa não estava muito boa para aquele outro pastor, simplesmente disse: eu vou me afastar. Eu não vou me aproximar, eu não vou visitá-lo. Por quê? Porque pode ser que isso respingue em mim. Meus irmãos, como nós podemos nos dizer crentes e por tão pouco, nós negligenciarmos a verdade, a vontade de Deus, o que é certo, o que é honrado, o que é nobre aos olhos do Senhor? É preciso coragem. Mas, infelizmente, muitos não estão dispostos a nada. Enquanto eu vier aqui para a igreja, for confortável para mim, não tiver nenhum tipo de perseguição para mim, não tiver nenhum tipo de prejuízo para mim, aí eu estou com Jesus. Aí eu estou na caminhada. Mas na hora que a coisa começar a apertar, me perdoe, me desculpe, meus irmãos, foi bom enquanto durou. Bom, Uzai, com o seu plano, com o seu conselho, ele conseguiu ganhar tempo para Davi. Não seria rápido para Absalão conseguir mobilizar todo o exército de Israel inteiro. Lembra? Aqueles dias não tinha metrô, carro, transportes rápidos, enfim. Não seria fácil mobilizar todo aquele exército e organizar toda uma campanha militar para perseguir Davi e o pequeno exército de Davi com cerca de 600 homens, ok? Então ele manda essa mensagem para que Davi agora tenha a oportunidade de fugir para um lugar seguro, se organizar melhor, descansar um pouco das suas forças, preparar o melhor campo de batalha para poder resistir a esse ataque de Absalão. Então, vimos aqui esse primeiro ato de coragem que acaba salvando a vida de Davi. Se o conselho de Aitofel tivesse sido seguido por Absalão, Davi provavelmente tinha morrido. O autor, inclusive, ele fala do conselho de Aitofel como o bom conselho de Aitofel, no sentido em que era um conselho que daria certo. Ele seria eficaz.
efetivo, mas o Senhor frustrou o plano através da coragem de Uzai. E a gente chega então no nosso segundo ato de coragem aqui. Vamos dar uma olhadinha agora mais especificamente nas ações de Jonatas e Aimaas, ok? Olha comigo o verso 17 novamente. Diz assim: Jonatas e Aimaas estavam em Enrogel, e uma serva os informava regularmente, pois não podiam arriscar-se a serem vistos na cidade. Eles, por sua vez, iam relatar ao rei Davi o que tinham ouvido. Quem são Jonatas e Aimaas? Eu já falei, filhos aqui dos sacerdotes, ok? E por que os próprios sacerdotes, Zadok e Abiatar, não iam até Davi levar essas mensagens? Porque eles estavam sendo espionados e também estavam sendo vigiados. Então seria muito mais difícil para eles. Absalão sabia de toda a consideração de como eles haviam servido a Davi. Então não seria fácil para eles levar uma mensagem diretamente para Davi. Era mais fácil, portanto, que nós tivéssemos esses dois homens, Jonatas e Aimaas. Ok? Esses homens estão fora da cidade, num local escondido, chamado aqui de Enrogel. Por quê? Porque eles também estariam sendo vigiados. Se qualquer pessoa os descobrisse qual era o paradeiro deles, eles seriam perseguidos. Eles seriam capturados e mortos. Então esses homens aqui estão dando um passo de muita coragem ao ficarem escondidos ali e servirem como esses mensageiros até Davi. Ok? Agora, olha o verso 18. Mas um jovem os viu e avisou Absalão. Então eles partiram rapidamente e foram para a casa de um habitante de Baurim, que tinha um poço no quintal. Eles desceram o poço. E já a gente vai ver o que aconteceu. Ok? Bom, o fato é, eles são identificados. Como eu disse, quem tivesse informações levaria imediatamente para o rei. Eles estavam sendo vigiados. O rei precisava agora de qualquer informação sobre os ajudantes de Davi para neutralizar qualquer chance que Davi tivesse. E na hora que esses homens foram vistos, há um risco agora sobre as suas vidas, eles precisam fugir imediatamente. Eles vão para esse lugar chamado Baurim, e é interessante que esse lugar, ele já apareceu antes na nossa narrativa. Foi o lugar por onde Davi passou, e ele se encontrou ali com alguém que era da tribo de Saul, um homem chamado Simei, que estava revoltado contra Davi. Ele amaldiçoa Davi, ele joga pedras em Davi, no exército de Davi. Vocês que estavam aqui devem lembrar dessa cena. Então, esse lugar não parece ser um lugar muito auspicioso, né? É um lugar ali onde tem ameaças, inimigos de Davi. Mas esses homens fogem e ali em Baurim eles encontram uma família que os abriga. Isso é importante para nós. O que aconteceria se esses homens fossem capturados? Mais uma vez, seriam presos, torturados para contar tudo que eles sabiam e no final, CPF cancelado. Era isso que aconteceria com eles, ok? Aqui, irmãos, nós vamos ver uma série de reversões acontecendo. A primeira dessas reversões que acontece aqui é a reversão da maldição. Simei tinha lançado maldições contra Davi. Mas o que está acontecendo aqui? A bênção é que está chegando. Deus está abençoando e não amaldiçoando Davi. O fato desses homens conseguirem encontrar ali pessoas leais a Davi, que os abrigam no lugar da maldição, e isso vai trazer proteção à vida deles, para quê? Para que eles possam continuar até Davi depois, levar a mensagem para Davi, e assim a vida do próprio Davi ser protegida. Deus está abençoando Davi, ao abençoar esses espiões de Davi aqui. Então a maldição lançada por Uzá está sendo revertida numa bênção de Deus para a vida de
Davi. Outra coisa importante que a gente não pode esquecer, não esqueçam que não há coincidências aqui. A vida não é uma questão de sorte ou azar, como se forças aleatórias estivessem atuando aí. Nós vimos isso na minha última mensagem. O autor bíblico, ele deixa pistas para nós, para que o tempo todo nós percebamos que por trás das cortinas, o Deus que não está sendo às vezes visto ou percebido, está atuando para que o seu plano aconteça exatamente como ele determinou. Aqui não é diferente. Aqui esses homens conseguem fugir daquele que primeiramente os viu e informou a Absalão e conseguem encontrar abrigo porque Deus está providenciando por trás de todas as coisas o que eles precisam para cumprir a missão. Então, em resumo, nós estamos aqui vendo o ato de coragem, nosso segundo ato de coragem, dessa vez por parte de Jonatas e Ahimaás, arriscando a sua própria vida para poder servir ao rei escolhido por Deus e assim servir também ao povo de Deus. Eles estão arriscando o pescoço nessa missão. E a gente chega então no nosso terceiro ato de coragem. Nós vamos ver agora o ato de coragem de uma mulher anônima. Olha comigo o verso 19. E a dona da casa colocou a tampa no poço. Para disfarçar, espalhou grãos de cereal por cima. Pronto. Não nos é dito o nome dessa mulher. Por isso eu disse aqui que é uma mulher anônima. Agora, note como Davi, ele possuía ainda colaboradores fiéis. Mesmo ali, naquele lugar, na terra de Simei, naquele lugar hostil a Davi, nós temos ainda pessoas que estão do lado dele. Não foi Israel inteira que se voltou contra o rei. Nós temos ali ainda uma serva, uma mulher, pronta a arriscar a sua própria vida para proteger Davi e os servos de Davi. Essa mulher, ela prepara até um disfarce para o poço. Eles entram naquele poço, um poço provavelmente de pedra, semelhante ao que nós encontramos, né? Um cacimbão, é assim que a gente chama aqui, né? Mas feito de pedras, que poderia servir para que aqueles homens descessem naquele poço. Aquela mulher, então, ela coloca uma tampa, ela joga ali coisas sobre o poço, grãos sobre o poço, para parecer que aquilo ali, na verdade, não era um poço. Era um lugar de moer grãos ou alguma coisa semelhante a isso, ok? Então ela prepara um disfarce aqui para proteger esses homens. Ela está dando um passo de coragem. Ao fazer isso, ela está arriscando a própria vida. Se ela for descoberta, ela vai morrer. O que vai acontecer? Olha o verso 20. Os soldados de Absalão chegaram à casa da mulher e lhe perguntaram: onde estão Ahimaás e Jonatas? A mulher respondeu: eles atravessaram as águas. Os homens os procuraram sem sucesso e voltaram a Jerusalém. Pronto. Os soldados chegam no local. A ameaça está cada vez mais perto. E o que aquela mulher faz ao ser interrogada? Com a sua vida em risco, o que ela faz? Essa mulher mente para salvar a vida dos 2 espiões de Davi. Meus irmãos, olha alguns elementos interessantes aqui nesse texto. Primeiro, temos 2 espiões escondidos. Eles são escondidos por uma mulher. Ela mente para salvar a vida deles. E ela faz isso em favor do rei escolhido por Deus e do povo de Deus, de maneira geral. Okay? Ela deseja que esse rei volte ao trono para reinar conforme a vontade do Senhor. Vocês já viram uma cena parecida com essa em algum outro lugar da Bíblia? Conseguem lembrar de alguém que fez algo parecido com isso? Vamos lembrar aqui, tá? Quem lembra de Raabe? E como Raabe, ela escondeu os 2 espiões, né, os 2 espias enviados por Josué, quando Josué estava entrando ali na terra prometida.
Ele mandou aqueles homens para espiarem a terra. E como Raabe também mentiu para salvar a vida daqueles 2 espias por causa do povo de Deus. Deixa eu abrir um parêntese aqui, só para levantar uma pergunta, tá? Mentir para salvar uma vida. Pode isso? Tá certo isso? Podemos fazer isso? Como é que a gente lida com essa questão? Meus irmãos, a lei de Moisés, ela apresentava diversos mandamentos para o povo. Quem sabe quantos mandamentos tinha na lei de Moisés? Talvez você esteja pensando, 10. Os mais conhecidos, né? Os mandamentos do Decálogo, né? Mas, na verdade, eram 613 mandamentos. Era muito mandamento na lei, não é? E, às vezes, quando nós vamos comparar alguns mandamentos, nós vamos começar a perceber que eles podem entrar em conflito um com o outro, dependendo da situação. Por quê? Porque na lei, muitas vezes, nós vamos ter algumas regras gerais. Mas para situações específicas, nós vamos ter, então, outras regras. E, às vezes, então, princípios, eles vão se chocar. Deixa eu dar alguns exemplos aqui para vocês, tá? Uma das leis dadas era, não trabalhe no sábado. Ok? No sábado, portanto, era permitido que ao povo de Deus, eles fizessem qualquer tipo de trabalho. Uma outra lei dada, inclusive Levítico, era a lei de que nós deveríamos amar o nosso próximo. Quando Jesus fala lá sobre amar ao próximo, ele está repetindo uma lei que já estava lá na lei de Moisés, ok? Por que eu estou mencionando essas 2 leis? Quando o meu próximo precisasse que eu o ajudasse em algo muito importante no sábado, eu teria que fazer algum trabalho para ajudar o meu próximo no sábado. Como é que ficava? A lei diz que eu não devo trabalhar no sábado, mas a lei diz que eu devo ajudar o meu próximo, amar o meu próximo, como a mim mesmo. E aí? É interessante que Jesus, numa discussão que ele teve sobre o sábado, ele disse assim, olha, se um boi de vocês, um animal de vocês, cai lá num buraco, fica atolado lá, num sábado, vocês vão lá tirar aquele animal para salvar a vida daquele animal no sábado. Então por que seria errado que eu curasse no sábado? Essa era a questão de Jesus. O ponto é muito mais importante do que salvar a vida de um animal, salvar a vida de uma pessoa. Eu poderia então trabalhar no sábado para salvar a vida de alguém e ainda assim não estaria quebrando a lei de Deus. Ou melhor, por causa do amor ao próximo, que seria um princípio maior, eu poderia quebrar a lei do sábado. Esse é o ponto. Eu faria um trabalho no sábado, mas não desagradaria a Deus. Jesus vai usar um outro exemplo. O exemplo dos próprios sacerdotes. Olha, não é lícito trabalhar no sábado, mas todo sábado os sacerdotes trabalham. Como é que a gente resolve? Eles estão quebrando a lei no sábado. Mas é por causa do amor ao Senhor, para fazer a vontade do Senhor que os chamou, eles tinham que preparar todos os dias o sacrifício da tarde, da manhã, etc. Então era lícito, porque era mais importante adorar a Deus, agradar a Deus, do que não trabalhar no sábado, naquele momento. O fato é que nós vamos encontrar, então, essas questões na Bíblia. E, às vezes, nós vamos ter que entrar no entendimento do que é maior, do que é mais importante. Os próprios judeus dos dias de Jesus, eles sabiam que tinham alguns mandamentos que eram superiores a outros. Todos eram importantes, todos eram palavra de Deus. Mas por conta
dessas mudanças de circunstância, às vezes nós teríamos que ter um princípio maior para avaliar os outros. É por isso que perguntaram para Jesus, qual é o maior mandamento? E Jesus respondeu, amar a Deus sobre todas as coisas. E semelhante a esse, amar ao próximo como a ti mesmo. Então ele bota que tem critérios para nós. Ok? Vou dar outro exemplo. A Bíblia diz, não minta. Não dê falso testemunho. Ok? Mas a Bíblia diz também, não mate. Não assassine. E quando a vida de alguém está em risco, quando uma pessoa está buscando assassinar outra, está querendo quebrar esse mandamento, o que nós fazemos nesse momento? Nós falamos a verdade e contribuímos com o assassinato de uma vida? Ou nós negamos a verdade para salvar uma vida? O que fazer? Dizer a verdade e contribuir com a morte daquela pessoa, com o assassinato daquela pessoa? Ou não dizer a verdade para preservar algo maior, que é a vida daquela pessoa? É interessante, irmãos, que Raabe foi elogiada pelo Senhor. As parteiras hebreias, vocês lembram das parteiras hebreias? O faraó tinha dado uma ordem. Olha, o povo de Israel está crescendo demais. Então, quando vocês forem fazer o parto de alguma mulher hebreia, e vocês virem que é um menino que nasceu, matem o menino ali mesmo. Se for menina, pode deixar. Mas se for menino, matem ali mesmo. O que aquelas mulheres fizeram? Não mataram. E quando o faraó chamou elas para prestarem conta, por que está nascendo aí um monte de menino? O que elas disseram? Elas mentiram. Elas disseram, não, é porque as mulheres hebreias são fortes demais. Quando a gente chega lá para fazer o parto, elas mesmas já têm feito o parto. Elas mentiram para salvar a vida do povo de Deus. E elas foram elogiadas. Então, irmãos, me parece que o princípio de salvar a vida, nós não devemos mentir nunca, tá? Nunca. Mas quando a situação é falar a verdade e contribuir para o assassinato de alguém, então, nesse caso, nós podemos negar a verdade para o assassino. Me parece que esse é o princípio aqui que nós estamos encontrando, tá? Agora tem um detalhe interessante. Quando é a minha vida que está em risco, e ela está em risco por causa da minha obediência a Deus, o que eu devo fazer? Eu devo desobedecer a Deus para salvar a minha vida? Eu devo negar ao Senhor, negar a Jesus para salvar a minha vida? Ou eu devo perder a minha vida para ficar do lado do Senhor? O que é maior nesse caso? Nesse caso é maior a glória de Deus. É maior permanecer fiel ao Senhor. É por isso que nós temos que estar prontos a perder a vida por causa de Jesus. Se esse for o caso. Ok? Voltando aqui. Então essa mulher anônima, ela aparece no texto como se ela fosse uma nova Raabe aqui. Davi aparece no texto como se ele fosse o novo Josué. Nós temos Jonatas e Aimaas como se fossem os dois novos espias. E nós temos Absalão como se fosse um novo inimigo do povo de Deus, como se fosse o rei de Jericó naquela circunstância. Agora, há uma reversão da história de Israel aqui. Enquanto que com Josué eles estavam entrando na terra prometida, o Senhor preservou ali a vida deles através de Raabe, para que eles entrassem na terra prometida. O que nós temos agora nessa reversão é o quê? Davi, como representante do povo fiel de Deus, ele sendo preservado junto com seus espias aqui, para saírem da terra prometida. Eles estão saindo de Israel, de Jerusalém. Aqui é a figura de um exílio. Davi está sendo enviado em exílio para longe da terra que Deus havia prometido. Ele está indo para o deserto. Isso tudo como uma disciplina por parte do Senhor.
Mas nota uma coisa interessante, tá? Davi ainda está experimentando disciplina do Senhor. Tudo isso que está acontecendo com ele, toda essa fuga, essa dificuldade, essa ameaça, esse risco, tudo isso é a mão disciplinadora de Deus, do Pai, sobre a vida de Davi, por causa do seu pecado. Mas nota, disciplina não é o contrário de bênção. Davi está sendo disciplinado, mas ao mesmo tempo ele está provando do quê? Da bênção e da proteção de Deus. Isso é importante demais a gente entender. Deus, ele disciplina os seus filhos amados quando eles estão no pecado. O autor de Hebreus vai dizer isso. Se você está no pecado, se você está fazendo aquilo que desagrada a Deus, você está se colocando numa situação de risco. Porque o salário do pecado é a morte, é separação com Deus. E porque Deus ama os seus filhos, Ele não vai deixar os seus filhos numa situação de risco. O que Ele vai fazer? Ele vai disciplinar. O autor de Hebreus vai usar a figura do pai. Ele vai dizer assim, ó, o pai açoita o filho que ama. Ele açoita porque ama. Se ele não amasse, ele deixava lá no perigo. Vá lá, continue andando em direção ao abismo. Mas porque ele ama, ele disciplina para trazer de volta. Ele diz, inclusive, o seguinte, o autor de Hebreus: se você está no pecado e não está sendo disciplinado por Deus, então saiba de uma coisa. Ele está tratando você como um bastardo, como alguém que não é filho. É aí que você tinha que se desesperar ainda mais. Então Deus, porque ama Davi, Ele disciplina Davi. E essa disciplina sobre Davi é a bênção de Deus para a vida de Davi. É Deus, por meio de um remédio amargo, doloroso, mas é Deus trazendo Davi de volta para o caminho certo. É interessante que todo esse cuidado que Deus está tendo aqui com Davi, mesmo no meio da perseguição, só prova uma coisa: que Davi agora está do lado certo, ele está do lado de Deus. É por isso que Deus está cuidando, é por isso que Deus está protegendo, preservando. Davi, enfim, está do lado certo. E aqui nós vemos uma reversão na própria vida de Davi. Que reversão é essa? Davi, ele andou com o Senhor pelo deserto até o trono, mas Davi pecou. E ele foi disciplinado pelo Senhor. E então ele está voltando agora para o deserto. Mas ele está voltando para o deserto com o Senhor. E a pergunta é, será que Davi vai de novo voltar ao trono? Ainda vamos ver mais para frente, né? Mas aqui, irmãos, eu quero trazer mais uma lição para nós. Às vezes na caminhada cristã, na caminhada com Deus, às vezes nós vamos ter que dar alguns passos para trás, tá? Às vezes nós vamos dar alguns passos para trás. Para a gente, às vezes a gente vai interpretar isso como um fracasso, como algo negativo. Mas eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Não fique desanimado quando você tiver que dar alguns passos para trás. Se preocupe em saber se Deus está com você. Porque às vezes para a gente avançar, a gente vai precisar dar uns passos para trás. Outra coisa, quando a gente está no caminho errado, dar passos para trás é avançar. Porque se você continuasse no caminho errado, dando passo só para frente, você ia cada vez mais para longe. Você ia ficar cada vez mais perdido. Então, quando a gente está no caminho errado e a gente começa a dar passos para trás, a gente está, na verdade, indo para o lugar certo. Nós estamos avançando. Nós estamos ficando cada vez menos perdidos. Então, não desanime. Lembre, se o Senhor está contigo, cada passo para trás é a bênção de Deus agindo em teu favor. Bom, olha comigo os versos 21 e 22. O texto diz: tendo eles ido embora, soldados, né? Os dois saíram do poço
e foram informar o rei Davi. Falaram-lhe do conselho que Aitofel dera contra ele. E lhe disseram que atravessasse imediatamente o Jordão. Então Davi e todo o seu exército saíram, e quando o sol nasceu, todos tinham atravessado o Jordão. Os espias escaparam, né? Os homens que os perseguiam voltaram. Deus está aqui por trás disso, como eu falei para vocês. Os soldados não desconfiaram do esconderijo. Não desconfiaram daquele poço. Por quê? Eles procuraram em todo lugar e não encontraram. Por quê? Será que é porque eles eram incompetentes? Eram maus soldados? Incompetentes? É por isso que eles não acharam aqui os espias? Não, meus irmãos. É porque Deus estava nesse negócio. Deus estava cegando esses soldados para preservar a vida desses homens aqui. Infelizmente, muita gente está cega para o agir de Deus. As coisas acontecem ao nosso redor o tempo todo, na nossa vida o tempo todo. Mas muitas pessoas preferem dizer, nossa, que coincidência. Foi por acaso. Nós não deveríamos agir assim. Nós não deveríamos ser insensíveis para o agir de Deus. Em cada detalhe, assim como o autor bíblico vê aqui, nós deveríamos ver também. Deus está agindo. Deus está operando. Deus está no controle, nunca ficou sem estar no controle. Agora, imaginem a apreensão desses homens aqui, não é? Eles eram sacerdotes, não eram soldados. Estavam ali, tentando ajudar Davi, escondidos dentro daquele poço. O fato de sabermos que Deus está no controle, agindo, não significa, irmãos, que em muitos momentos nós não vamos temer. Então imagina esses homens no fundo daquele poço, ouvindo o barulho dos soldados, procurando em todo lugar. Talvez na cabeça deles veio só aquela música assim, né? Tô invisível, né? Deus é mais, Deus é mais. Não, eles não cantaram essa música, eles não sabiam ainda não, né? Não tinha sido inventado ainda não. Talvez ali naquele fundo de poço eles devem ter clamado ao Senhor em silêncio, né? Senhor, me guarda, me livra, me socorre, Senhor. Bom, eles conseguem cumprir a sua missão. Eles chegam até Davi e a ordem agora é passa o rio urgentemente, passa depressa. Mas era noite. Era arriscado fazer essa travessia desse rio. Eles estavam atravessando com mulheres, com crianças, com cargas, com animais. Uma coisa interessante também é que o autor, ele menciona apenas o conselho de Aitofel. Quando Uzai mandou o seu conselho, o texto diz que ele falou tanto o conselho que Aitofel tinha dado, quanto o conselho que ele mesmo, Uzai, tinha dado. Mas aqui é mencionado que esses espias contaram para Davi só o conselho de Aitofel. Eles não contaram de Uzai também, não? Provavelmente eles contaram os dois, irmãos. É porque o texto ele vai resumir para nós e às vezes ele vai dar ênfase apenas em alguma coisa. E por que ele está dando ênfase aqui no conselho de Aitofel? Talvez porque aqueles espias tenham dito para Davi o seguinte, olha Davi, Uzai disse que você atravessasse ainda hoje, não ficasse aqui. Por quê? Porque corre o risco de Absalão mudar de ideia e seguir o conselho de Aitofel. E se isso acontecer, ele vai vir com tudo hoje mesmo. Então fuja o quanto antes. Por isso eles fazem essa travessia aqui, rápida, meio que desesperada. Bom, o que vai acontecer? Verso 24. Pula aí o verso 23, tá? Vamos para o verso 24. Davi já tinha chegado a Manaim, quando Absalão atravessou o Jordão com todos os homens de Israel. Esse é o desfecho, tá bom? Mas antes de falar aqui do desfecho, por que eu pedi para você pular o verso 23? Porque da última vez que eu preguei, eu falei do verso 23. É o momento em que Aitofel sabe que o conselho dele não foi acatado, o conselho acatado foi o conselho de Uzai,
Então o que ele faz? Ele vai lá, põe todos os seus negócios em ordem, todas as coisas da sua família em ordem, e depois vai lá e tira a própria vida. Por que ele fez isso? Ele era um homem extremamente calculista. É por isso que ele era um grande conselheiro. E naquele momento em que ele viu que o conselho dele não foi atendido, mas o de Uzai, ele matou toda a charada. Ele fez todos os cálculos e ele entendeu. Estamos perdidos. Vai dar tudo errado. Vai dar tudo errado. Nota, ele não agiu por desespero. Ele não saiu dali e já se enforcou. Não, ele agiu friamente. Tudo calculado. Davi vai voltar e a minha vida não vai valer mais de nada, porque eu vou estar junto dessa traição com Absalão. Então, eu vou logo, enquanto eu ainda tenho algum tempo, organizar as coisas e depois tirar a própria vida. Essa foi a triste decisão de Aitofel. Ok? Mas voltando aqui para o verso 24, Davi chega a Manaim. Esse lugar muito atrelado à pessoa de Jacó. Por 2 vezes Jacó passa ali por Manaim, tem um encontro com Deus, é protegido, né, nos seus temores. Ele tinha medo do que poderia acontecer com a vinda de seu irmão contra ele. Então agora Davi está ali em Manaim. E ao que tudo indica, nós ainda vamos ver mais para frente, não hoje, um outro texto que parece que, enquanto Davi estava fugindo para Manaim, Absalão estava fazendo uma cerimônia de coroação, se colocando agora como o verdadeiro rei de Israel. Ok? Bom, enquanto ele estava fazendo isso e reunindo as suas tropas, Davi agora chega em Manaim. O autor, ele resume tudo para nós. Ele mostra apenas, Davi chegou em Manaim e agora ele vai mostrar Absalão também já tendo conseguido reunir tudo e chegando no Rio Jordão para atravessar o Rio Jordão. Quando ele atravessa, Davi já está lá em Manaim. Bom, o texto traz um detalhezinho no verso 24, dizendo o seguinte: Absalão atravessou o Jordão com todos os homens de Israel. E a pergunta é, todo Israel está contra Davi? Todo Israel se voltou contra o rei escolhido por Deus? Todo Israel apostatou da vontade, do plano de Deus aqui para ficar do lado desse traidor Absalão? Vamos olhar os versos 25 e 26. Absalão havia nomeado Amasa, comandante do exército, em lugar de Joabe. Amasa era filho de Jeter, um israelita, que havia possuído Abigail, filha de Naás e irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Absalão e os israelitas acamparam em Gileade. Detalhe. Amasa é colocado no comando do exército de Absalão. Quem era o comandante do exército de Israel antes? Joabe, que é mencionado aqui, tá? Então Joabe continua como comandante do exército de Davi, mas agora Amasa é que é o comandante do exército de Israel sob o reinado de Absalão. Por que isso é importante? Amasa é descrito aqui como primo de Joabe. Joabe, a gente sabe, ele era filho de Zeruia e ele era sobrinho de quem? Davi. A mãe de Joabe era irmã de Davi. Talvez ela fosse meia-irmã de Davi. De modo que ela tinha uma irmã que não era irmã de Davi, que era a mãe de Amasa, ok? E aí tem mais um detalhe interessante, porque em parte dessa família aqui de Amasa é descrita aqui como relacionada com deixa eu ver aqui de novo, verso 25. Absalão havia nomeado Amasa comandante do exército em lugar de Joabe. Amasa era filho de Jeter. Aí, na minha versão, diz assim, ó, um israelita. Ora, todo mundo aqui não era israelita? Por que essa informação? Um israelita. Se você ver aí na sua Bíblia, provavelmente vai ter uma notazinha de rodapé. Deixa eu olhar como é que está aqui nessa versão. Aqui está ismaelita. Tá vendo? Existem alguns manuscritos antigos que trazem, de fato, a palavra
ismaelita. Então é difícil determinar qual era o original aqui, se era israelita ou se era ismaelita. Mas faz muito mais sentido que ele está trazendo essa informação para mostrar uma diferença desse homem. Qual é a diferença? Que ele não era israelita como os outros, ele era ismaelita. E tudo isso dentro de um contexto de onde? De onde foi mencionado Manaim, ligada com Jacó. Então aqui a ideia, meus irmãos, é o quê? Me parece que Davi, com seu exército aqui, Joabe, está representando quem? Representando Jacó, o verdadeiro Israel de Deus, por meio de quem seguiria a linhagem do escolhido do Senhor, do Messias. E Absalão, cujo comandante é esse homem aqui, Amasa, descendente de quem? De um ismaelita. Está representando quem? O inimigo do povo de Deus. Então aqui, o que eu percebo é que há uma espécie também de reversão. Embora pareça que todo Israel está longe de Deus, na verdade é o falso Israel, ismaelita, que está contra os planos de Deus. Davi, com o seu pequeno rebanho ali, com seus 600 soldados e aqueles outros apoiadores que estão tentando ajudá-lo aqui, é que representam o verdadeiro Israel de Deus, o verdadeiro povo de Deus. Isso é uma lição importante para nós também. Amasa, assim como Absalão, que era filho de Davi, e o exército aqui também, eles tinham o sangue de Abraão nas suas veias. Olha aí. É o sangue de Abraão nas minhas veias. Eu sou parte do povo de Deus porque eu tenho o sangue de Abraão nas minhas veias. Certamente eles eram todos circuncidados, traziam a marca da aliança de Deus com Abraão, mas ao mesmo tempo não eram o verdadeiro povo de Deus. Isso nos ensina que meras questões externas não fazem de alguém parte da família de Deus ou não. Trazendo para nós aqui, eu nasci na igreja, meus pais eram crentes, que bênção! Mas só ter nascido na igreja e ter pais crentes não é suficiente. Não é suficiente. Sou filho de pastor, filho de diácono, filho do líder do ministério, não sei o quê. Não é suficiente. Todo domingo eu vou para a igreja. Canto no louvor, dou o dízimo. Não é garantia. O que você precisa, no final das contas, é ter fé pessoal. É ter um relacionamento verdadeiro com Deus de Israel. Com o Pai do Senhor Jesus. Com Cristo nosso Salvador. Meras questões externas. Vir aqui, cantar, conhecer todas as músicas de cor. Dar o dízimo. Ter um nome lá escrito no hall de membros da igreja. Tudo isso é importante, é válido, é bom. Mas se não houver um relacionamento real, verdadeiro com o Senhor, isso não vai ser garantia nenhuma. Nós somos salvos pela fé. É a fé que nos salva. É esse relacionamento de amor, dependência, confiança. É isso que você precisa. E como está o seu coração? Como está o seu relacionamento com o Senhor? É mera casca? É só para fora? Não tem nada para dentro? Então, meus irmãos, se essa é a realidade de algum de vocês aqui, se desespere e corra para o Senhor. Corra para o Senhor e não dê paz ao seu coração.
Clame até que ele te visite e você entenda que ele é o teu Pai, que ele é o teu Deus. Porque do contrário, nenhuma atitude meramente externa vai ser suficiente para te salvar no último dia. Bom, vimos aqui o nosso terceiro ato de coragem, dessa dona de casa que permite com que os espias cumpram a sua missão. E qual vai ser o último ato de coragem? Esse aqui vai ser bem rapidinho, tá? Versos 27 a 29. Olha comigo. Quando Davi chegou a Manaim, Sobi, filho de Naás, de Rabá dos Amonitas, Maqui, filho de Amiel, de Lodebar, e o gileadita Barzilai, de Rogelim, trouxeram a Davi e ao seu exército camas, bacias e utensílios de cerâmica, e também trigo, cevada, farinha, grãos torrados, feijão e lentilha, mel e coalhada, ovelhas e queijo de leite de vaca, pois sabiam que o exército estava cansado, com fome e com sede no deserto. Olha que bênção aqui. Mais uma vez, Deus move pessoas para suprir as necessidades do povo dele. Para suprir as necessidades aqui de Davi, daqueles que estavam com ele. Quem são essas pessoas? Nós vimos aqui o Sobi. Esse homem é mencionado como filho de Naás, de Rabá dos Amonitas. É ele que está reinando agora, no lugar do seu pai, Naás. Quem tem acompanhado a série vai lembrar que quando Naás morreu, assumiu um homem chamado Renum. Era filho de Naás. E Davi mandou, ele gostava de Naás. Naás tinha sido um servo leal na aliança que tinha com Davi. Davi mandou então uma delegação para levar presentes, para parabenizar agora, para lamentar a morte de Naás e parabenizar o novo rei. Sabe o que foi que ele fez? Ele envergonhou os homens de Davi. Mandou raspar a barba, o cabelo, mandou cortar a roupa até a altura das nádegas, para envergonhar mesmo, ok? E Davi então foi para a guerra. E provavelmente ali que quem vai suceder ele é esse homem chamado Sobi, ok? O seu irmão, outro filho de Naás. E esse homem, ele mostra que ele está em aliança com Davi. É alguém mais parecido com seu pai, que está do lado de Davi. Ele vem aqui com ajuda para Davi. Tem aqui Maquir também. Quem é Maquir, lá de Lodebar? É quem cuidou de Mefibosete, o filho de Saul, ok? E Maquir está aqui junto com Davi, também ajudando Davi, abençoando Davi. E tem Barzilai. Barzilai ele vai aparecer mais à frente. Ele é um homem idoso. Vai ser dito mais à frente que ele tem 80 anos. E é provavelmente ele que vai hospedar Davi aqui em Manaim. Okay? Então todos esses homens com uma boa condição financeira, homens ricos, que estão do lado do povo de Deus. E nesse momento Deus os move para abençoar Davi e o povo de Deus. Agora, quando esses homens aqui mostram toda essa lealdade a Davi, cuidado com Davi, o que eles estão fazendo? Eles estão entrando em guerra contra Absalão. Eles estão arriscando agora a própria vida numa batalha contra Absalão. É isso que está acontecendo aqui. A lealdade deles os coloca em risco contra o gigantesco exército que Absalão está trazendo. Nesse momento a gente viu, Absalão já está cruzando o Jordão. A batalha se aproxima. Ao fazer isso, esses homens estão fazendo o quê? Dando um passo, um ato de coragem, arriscando a própria vida para ficar do lado de Deus nessa história. O que a gente aprende com tudo isso aqui, meus irmãos? Primeiro, como eu falei para vocês, na caminhada cristã, para a gente obedecer ao Senhor, para a gente andar com Jesus, viver de uma maneira que agrada a Jesus, vai ser preciso o quê? Coragem. Coragem. Em muitas situações nós vamos precisar de coragem. E coragem não é ausência de medo, tá? Não é que você sempre vai estar lá tranquilão,
que quando as coisas se abaterem contra você, você nunca vai sentir medo de nada. Peraí que a voz agora quis falhar, quase que eu viro o Temer, né? Pedindo uma pastilha. O vampirão, né? Mas voltando aqui. Então, coragem não é ausência de medo. Pelo contrário, é superação do medo. Coragem é obedecer ao Senhor mesmo quando você está com medo. Mesmo quando você sabe que aquilo pode colocar você em grande dificuldade. Ainda assim você olha para o quê? Para o Senhor. Para o que Ele quer. Para a vontade dEle e não para o seu medo. E não para o seu conforto. E não para o que você acha que seria mais fácil. Essa é a questão. Como é que nós podemos ser corajosos? Superar o medo nos momentos de adversidade. Como é que nós podemos fazer isso quando as coisas parecerem tão difíceis para nós? No dia mau, naquele dia em que o diagnóstico ruim saiu contra nós, contra um amado nosso, como é que eu continuo de pé? Como é que eu não sou abatido pelo medo e continuo avançando e andando com o Senhor? Como é no dia em que o emprego falta, o dinheiro falta? Quantos de nós passamos, não tem muito tempo, por um período de pandemia onde tudo estava fechado e muita gente não podia trabalhar? E naquele momento, como é que você ficou? Como é que a gente passa por situações assim? Como é que a gente tem coragem para continuar andando com o Senhor quando a gente não está enxergando nada? Quando o cenário parece difícil, quando pessoas se levantam contra nós, ameaçadoramente, como é? Onde é que a gente vai encontrar coragem para continuar do lado de Deus, fazendo a vontade do Senhor? Quando Deus nos chama para algum desafio, quando Deus nos chama para fazer missões, me chama para o ministério, me chama para ser um missionário, me chama para liderar um ministério na igreja que está cheio de desafios. E quando no meio do processo ainda tenho que enfrentar, eu estou tentando fazer o meu melhor, mas tem gente se levantando contra mim. Como é que eu continuo? Do lado do Senhor, corajoso, andando com Ele, vencendo o medo, as dificuldades. Quando a tentação bate na porta e parece tão forte, onde é que eu encontro coragem para dizer não, para fugir e agradar a Deus? Eu quero mostrar para vocês aqui só alguns textos. Como ser corajoso, onde é que você vai encontrar coragem? O Senhor diz várias vezes na sua palavra, seja corajoso. Olha aqui. Deuteronômio 31:6 diz, sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas. Elas aqui são as nações. O povo ia entrar na terra prometida aqui, e aquelas nações eram poderosas. E eles ficavam com medo. Por que que eles têm que ser corajosos? Por que que eles não devem ter medo, sucumbir ao medo? Pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. De onde é que vem a força para enfrentar o medo, para continuar de pé? Vem da promessa, o Senhor vai estar com você, Ele vai estar do seu lado. Ele não vai te abandonar. É aí que você encontra a força. Olha para o Senhor, para a promessa dEle. Josué 1:9 diz, não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime. Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Olhe para a promessa. Ele vai estar do meu lado. Nos piores cenários, na noite escura da alma, o Senhor vai estar ali comigo. E é por isso que eu posso não me desesperar. Filipenses 4:13
diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo o quê? Posso prosperar, pastor. Realizar os meus sonhos naquele que me fortalece. Às vezes sim, mas é isso que o texto está falando? Deixa eu só ler para você o verso anterior. A gente leu o verso 13. Olha o que diz o verso 12. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso é o quê? O que significa tudo posso aqui? Dias bons e dias ruins, dia de fartura e dia sem nada. Mas sem esquecer de ser grato. Sem esquecer de que o Senhor está comigo e porque Ele está comigo, Ele não vai soltar a minha mão. Ele vai estar do meu lado. O Pai continua do meu lado. Ele continua sendo o meu Pai cuidando de mim. Por que eu posso passar pela escassez e pela fartura? Passar pela fartura sem esquecer que aquilo não é resultado apenas do meu trabalho, é Deus que me deu. Passar pela escassez sem desanimar a ponto de dizer, Deus esqueceu de mim. Não, Ele ainda está aqui. E porque Ele está aqui é que eu vou conseguir passar por isso. De onde é que eu encontro força para dizer, eu posso todas as coisas, eu posso passar por todas essas circunstâncias e manter a fé no final? Onde é que eu encontro força? O texto diz o quê? Tudo posso naquele que me fortalece. A força vem de saber, Ele está comigo, Ele me dá força, Ele continua do meu lado, Ele continua cuidando, Ele é o meu Pai, não é o meu padrasto. É o meu Pai amoroso, que vai cuidar de mim até o final. Meu irmão, quero dizer para você, o Senhor Jesus disse para nós que é preciso ter coragem. Coragem para quê? Para perder até a própria vida por Ele. Quantos homens nós estamos vendo aqui arriscando a vida pelos propósitos de Deus? Pois Jesus disse, você tem que estar pronto a perder tudo e até a própria vida por mim. E a pergunta é, será que Jesus pode exigir isso de nós? Ele pode exigir isso de mim? Pode. Não só pode, como fez. E por que Ele pode? Primeiro, porque Ele vale mais do que tudo. Ele é o Deus que, sendo Deus, não se agarrou a isso. Ele se fez homem para ir para uma cruz maldita no meu lugar. Aquela cruz era minha. Eram os meus pecados que mereciam aquela cruz. Não ele, porque ele nunca pecou. Mas ele, sendo Deus, entregou tudo, entregou a vida por um miserável pecador como eu. Ele vale mais. Ele diz que aquele que perder a vida por ele, ganhará a vida eterna. Ele vale mais. Por isso ele pode exigir, porque ele vale mais do que tudo. E aquele que exige é o mesmo que entregou tudo. Ele pode exigir tudo de nós. Porque antes de qualquer coisa, não merecendo nada, Ele entregou tudo por nós. Ele entregou a vida por nós. Então como é que nós vamos responder a Ele hoje? O que é que você vai dizer para Ele hoje? Eu quero dizer para você, tenha coragem hoje de olhar para Ele e dizer, Senhor, o Senhor que entregou tudo por mim, eu que não valho nada. Por que o Senhor entregou por mim? O Senhor que me conhece, que vê o que há dentro de mim, que conhece o meu coração, que conhece cada pecado, que conhece cada pensamento, cada desejo. O Senhor veio aqui.
O Senhor andou aqui, foi insultado aqui, humilhado aqui, rejeitado aqui e por fim agonizou, derramando sangue naquela cruz por mim. Ó Deus, o que eu posso fazer hoje? Se não me entregar a minha vida nas tuas mãos e dizer, Senhor, toma a minha vida aqui. Senhor, recebe a minha vida aqui, faz dela alguma coisa que traga glória para o teu nome. Recebe-me, Senhor. Aceita-me, Senhor. Eu não mereço. Mas o amor daquele que entregou tudo por mim me constrange. E me dá ousadia para ter coragem. Saber que Ele não me desprezará. O coração contrito não desprezará, ó Deus. Que nenhum daqueles que forem até Ele lançará fora. Tenha coragem essa noite. Vá para o Senhor.